A paz do Senhor, irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos, 17 e 18. Vamos falar sobre provações e sofrimentos. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Senhor, continue falando conosco agora através da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, aplica estas palavras aos nossos corações, para que entendamos a nossa real posição em Cristo Jesus, com relação à nossa salvação, à nossa santificação e também à nossa glorificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem tivemos uma triste notícia, o falecimento da filha da nossa irmã Lourdes Menezes. Lúcia, me parece o nome. Irmã Lourdes Menezes é uma das colunas desta igreja. Está conosco desde lá da Rua Goiás, mulher de oração, mulher consagrada ao Senhor, mulher espiritual, que muito tem nos ajudado nesses anos todos. E o que falar neste momento para uma pessoa que perdeu sua própria filha? Geralmente são os filhos que enterram os pais. E aqui nesse caso, a mãe enterrando uma filha. É muita dor, é muito sofrimento. Assim também passamos com nosso irmão Passos, José Passos, e estamos passando com o pastor Edson Miranda, que se encontra hospitalizado numa UTI. A palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo, ela tem três tripés, três fundamentos que são muito importantes, principalmente para aqueles que fazem uso desta palavra: a exortação, a edificação e a consolação. E nessa palavra que acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo falando, podemos dizer, dessas três vertentes, mas principalmente da consolação, do consolo que vem da parte de Deus. Como você entende a sua salvação? Para que você foi salvo? Qual o motivo que Deus te salvou? Já pensou nessas possibilidades? Você acha que foi salvo simplesmente porque está livre da condenação, está livre do inferno? Qual a sua avaliação
com relação à sua salvação? Qual o seu posicionamento na vida cristã diante de realidades profundas que nós encontramos principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo? Aqui ele está falando, iniciando uma colocação que nós somos filhos de Deus. Uma colocação que quem tem pai, quem tem família, sabe a intimidade que é você gozar da casa do seu pai, você gozar da intimidade com o seu pai, com a sua mãe. Você se sente à vontade, você se sente em casa. Assim também, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa epístola, essa carta aos irmãos de Roma, falando que eles eram filhos, e não somente filhos, mas eles eram herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é uma posição privilegiada ou não? Isso é uma realidade para você na vida cristã ou não? Esse conhecimento, ele nos fala da segurança que nós temos como cristãos em Cristo Jesus. Nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus, nós somos edifício de Deus, pedras de Deus, que somos colocados nesse edifício místico que é a igreja, um edifício invisível, mas que proclama a salvação de Jesus Cristo para os perdidos, para os pecadores. E essas experiências que muitas das vezes nós passamos, como a nossa irmã está passando, será que podem abalar a nossa fé? A perda de um ente querido, de um filho, isso traz um grande sofrimento. Mas até que ponto esse sofrimento, ele pode ser levado para o lado negativo, ou simplesmente, como diz aqui o apóstolo Paulo, pode ser levado para um lado positivo, de um entendimento extremamente profundo do que nós esperamos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar. Ele vai falar que o sofrimento é uma prova final da nossa salvação. Se nós realmente estamos salvos em Cristo, seguros em Cristo Jesus ou não. E é um grande mistério passar por isso, pelo sofrimento, porque realmente são coisas difíceis de serem provadas, de serem vivenciadas, e muitos, infelizmente, baquejam, muitos duvidam de Deus, o porquê Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Eu sou um filho de Deus, como o pastor está dizendo, mas por que Deus permitiu que, por exemplo, levasse a minha filha e me trouxesse esse grande pesar na minha vida? Então essas coisas trazem profundas reflexões, profundos pensamentos, e que a palavra de Deus, ela tem um remédio, ela tem uma palavra de esperança, ela tem uma palavra firme
para que jamais, em tempo algum, nós possamos nos abalar por qualquer circunstâncias que venham ocorrer em nossas vidas, como uma perda de um ente querido muito próximo, possa abalar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 17. E se nós, está no condicional, e se nós somos filhos de Deus, é uma condição que cada um deve responder de per si. Eu sou um filho de Deus. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo de Deus me convenceu que eu sou um pecador, e eu sei que Jesus veio a este mundo buscar e salvar o que estava perdido, e eu era uma ovelha perdida, e foi salvo pelo poder que há no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua obra vicária e expiatória lá na cruz do Calvário. Essa é uma segurança que nós podemos ter. E o fim principal, o objetivo principal da nossa salvação é a glorificação. Vamos repetir essa palavra? Glorificação. A salvação é apenas um início, é apenas um processo, é algo que precisa ter uma continuidade, é o entendimento da regeneração que Jesus fez para conosco, o novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, é a justificação que Paulo fala em Romanos, fala na Epístola aos Gálatas, que nós somos justificados pela fé, não por obras, mas pela graça de Deus, que nos é outorgada através da obra de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo, nós recebemos essa regeneração, somos redimidos, somos justificados, somos santificados, somos separados, não estamos mais nesse mundo profano, mas agora, apesar de termos uma natureza pecaminosa que é um lixo, o Espírito Santo de Deus está em nós, e o Espírito Santo de Deus, ele promove através da soberania de Deus e da nossa ajuda, da nossa cooperação, do nosso sinergismo com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra, o Espírito Santo vai nos santificando e nós vamos nos separando de tudo aquilo que nos separa de Deus, porque agora nós queremos viver para Deus. E um dia, muito breve, nós teremos essa salvação completa, que é a glorificação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então tudo isso começou lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados, já não existe mais um peso de dívida sobre nós. Nós agora estamos quites diante de Deus, temos acesso, temos um livre acesso, temos comunhão com Deus. Então isso é muito importante para as nossas vidas. E a glorificação é o fim supremo e o alvo final da salvação. É o fim supremo que nós devemos buscar e o alvo final da salvação. A glorificação é a plena e completa libertação do jugo do pecado e do mal em todos os seus efeitos e em todos os seus aspectos. Então, um dia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos receber esta glorificação
que é essa completa libertação do jugo do pecado, do mal, em todos os seus efeitos, e podemos colocar aqui a morte como um efeito do pecado, em todos os seus aspectos. Isso envolve o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Vamos ler o que está em João capítulo 5, versículo 41, palavras do Senhor Jesus Cristo, que nós estávamos em Adão, mas agora nós estamos em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41, diz: eu não recebo glória dos homens. Falando da glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não estava preocupado com a glória deste mundo. E nós, que somos filhos de Deus, também não devemos estar preocupados com a glória deste mundo, com o reconhecimento deste mundo. Não buscar os aplausos deste mundo, os aplausos dos homens aí deste mundo. Nós devemos buscar a glória de Jesus Cristo, porque antes estávamos em Adão, agora estamos em Cristo. A salvação não é a salvação se, no mínimo, não colocar o homem de volta ao estado que ele estava antes. Esse estado que nós estávamos antes significa quando Adão, ele estava sem pecado. E nós sabemos que quando Adão e Eva não conheceram pecado, eles tinham uma comunhão perfeita com Deus. Todo dia, na viração do dia, Deus se fazia presente, aquele casal, e ali eles tinham uma comunhão com Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós, de uma certa forma, voltamos a esse estado que Adão tinha, esse estado de comunhão com Deus. E muito mais do que isso, nós temos o que Deus faz é perfeito, nós temos ainda o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nos fortalecer, além daquela comunhão que Adão tinha com Deus, uma comunhão muito mais perfeita com Deus, porque agora nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo de Deus. Agora, o diabo, o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para romper esta comunhão. É o que a Bíblia aponta para nós. O diabo, ele vai querer desfigurar a obra e mutilar a obra que Deus está fazendo em nós. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos estar atentos com qualquer investida do inimigo, como leão que busca a quem possa tragar. Faço uma pergunta: que é a salvação? A salvação é a restauração, a recuperação do que foi você antes da queda. Então, a nossa restauração, ela está além de Adão.
Vejamos o que diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Os cristãos primitivos, eles, diante dos sofrimentos, diante da perseguição, principalmente do Império Romano, diante das mortes cruéis que eles passavam, eles não ficavam desfigurados, eles não ficavam amedrontados, eles não vacilavam na sua fé. Existe uma expressão que fala desse período, que diz: a coroa de glória neste mundo é o martírio, e o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Aqueles cristãos, diante da ocorrência da morte, eles estavam firmes diante do seu testemunho para com Deus. Eles não vacilavam. E nós, diante desse sofrimento que nós passamos, como nós vamos reagir? As pessoas que estão aí fora, elas nos observam, elas estão medindo, avaliando a nossa fé. Se, diante de um quadro tão difícil como esse, de sofrimento que nós passamos, nós tremermos nas pernas, nós vacilarmos, como vacilou o salmista Asaf no Salmo 73, quando ele viu a prosperidade dos ímpios, quando ele observou que aqueles homens, eles não tinham nenhum cuidado de temor de Deus, de tremor diante do Senhor, eram pessoas que não tinham vida espiritual, eram pessoas que não estavam nem aí com Deus, e ele via essa prosperidade. Diz o texto no Salmo 73, que os seus pés quase vacilaram, quase se desviaram. Só não aconteceu isso porque ele adentrou a casa do Senhor. E quando ele adentrou a casa do Senhor, talvez numa noite como essa, numa palavra como essa, num momento de sofrimento como esse que nós estamos passando, ele viu que aqueles ímpios, eles estavam como que apenas e tão somente com as suas benesses nessa vida temporal, nessa vida passageira, nessa vida que é um vapor que aparece que logo desvanece. Mas aqueles que têm as promessas da parte de Deus, eles têm uma confiança, uma certeza, um firmamento, e dessa maneira ele firmou os seus pés na casa do Senhor, e assim ele pôde ser salvo. O Senhor Jesus, certa ocasião, foi procurado por um homem. Isso está em Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. Aquele homem queria seguir o Senhor Jesus Cristo,
queria fazer parte da sua comitiva, mas aquele homem recebeu a seguinte informação do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mostrando para aquele homem que a vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida simplesmente de gozo nessa terra. A vida cristã, ela passa por várias provações, por vários sofrimentos. Então o Senhor Jesus jamais Ele falou, Ele prometeu que essa vida seria fácil para o seu povo. O ensino da Bíblia jamais oferece um conforto geral, uma estadia geral neste mundo. Muito pelo contrário, Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas o que vocês precisam ter? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Pergunto para você nesta noite, como você tem reagido diante do sofrimento? Você tem dito essas mesmas palavras que encontramos aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse versículo vem na sua mente quando você passa por sofrimento, ou você reage como no passado. Mas por que eu? Por que tinha que ser comigo? Por que eu tenho que passar por essa cruz? Por que eu tenho que passar por esse deserto? Por que eu tenho que passar por essa aflição? Então são situações conflitantes que muitas das vezes na nossa natureza frágil, humana, se nós não estivermos bem alicerçados na palavra do Senhor, a nossa fé, ela pode fraquejar. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo nesse versículo que nós estamos lendo. Quando o diabo lança insinuações contra você, como você lida com isso? Como você tem se preparado na sua mente espiritual para essas investidas que muitas das vezes não vêm com um ser vermelhinho, mas vêm através de pessoas que lançam os chamados dardos inflamados, malignos, contra você, e se você não estiver bem calcado, com bastante conhecimento, com bastante segurança na palavra do Senhor, seus pés vão fraquejar. O versículo 18, Paulo, ele diz uma conclusão, é uma conjunção conclusiva de um pensamento. Esse porquê é uma resposta que ele mesmo dá para si. Porque para mim, Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deste tempo presente há de ser revelada
se você é um homem cristão ou se você é um homem do mundo. O homem do mundo, ele tem uma cronologia de tempo dele. O tempo do homem do mundo é o hoje. É as coisas temporais, é o que ele pode usufruir no presente momento. Mas o homem cristão, ele, em questão de tempo, o chamado Kairós de Deus, é totalmente diferente. Paulo está dizendo: tenho por certo que aflições deste tempo presente, esse tempo presente, esse tempo presente para o cristão, ele envolve conforto, envolve consolação, é o que Paulo está dizendo aqui, envolve esperança para contemplar um futuro que Deus tem preparado para nós. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem sem Deus, ele está separado de Cristo, separado da comunidade. Ele é estranho aos concertos da promessa e não tem esperança e sem Deus no mundo. Mas o homem que está em Cristo Jesus, esse tempo presente, em que Paulo fala aqui, que as aflições desse tempo presente, o que significa esse tempo presente? Significa a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa a sua ascensão aos céus. Significa que ele está à direita do Pai. Significa esse tempo presente que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o tempo presente. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, nesses últimos dias, de muitas maneiras aos pais, aos profetas, nesses últimos dias, tempo presente, nos fala através do seu Filho, o qual é o resplendor da sua glória. Então nós vivemos nesse tempo presente. Esse tempo presente para nós é muitas das vezes como uma situação como essa que citamos no início. Esse tempo presente ele traz muita amargura, muita tristeza, mas nós não podemos simplesmente nos fincarmos no hoje, no agora, nas horas. Nós temos que olhar esse tempo presente, não somente agora, mas também no passado e no futuro, na obra que Jesus fez por nós, e sabermos que um dia, esse tempo presente, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse tempo presente, ele não termina na morte. Esse tempo presente terminará quando a era vindoura se instalar e nós morarmos nas mansões celestiais, quando nós formos introduzidos. E aqui, uma outra palavra nesse versículo 18 que eu gostaria para estarmos terminando:
comparar, não são para comparar, diz o texto. Essa palavra, ela significa valor. O valor, você não pode comparar o valor desse tempo presente, das aflições desse tempo presente, você não pode comparar. Se eu tenho, por exemplo, um celular e alguém tem um outro celular mais moderno, que tem muito mais valor, o meu não significa absolutamente nada diante daquele modelo que tem muito mais valor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não são para comparar com o valor dessas coisas futuras, dessa glorificação, dessa glória que há de ser revelada. Outra comparação é o peso. Muitas das vezes, esse sofrimento que nós estamos passando com o passamento de nossos entes queridos, isso traz um peso. É como se você colocasse na balança. É um peso enorme. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que este peso que vem da parte de Deus, ele é um peso muito maior, não dá para comparar, é um peso muito mais agradável. E nós podemos ler isso em 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 7, o que o apóstolo Paulo fala a respeito deste peso. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Aliás, eu me equivoquei aqui no texto. Esse é 1 Coríntios. Esse versículo fica em aberto, irmãos, mas ele fala de um peso que Paulo está comparando a glória desse peso que nós recebemos, desse sofrimento, dessa aflição, não há de ser comparada com o peso da glória que Deus tem reservado para nós. E outra palavra que nós encontramos nesse versículo 18 é a palavra revelada. Nós, graças a Deus, temos a revelação da palavra do Senhor. Romanos 8,14. Então vamos ler. Não, esse é o texto que eu estou lendo. A palavra revelada, ela tem o sentido da revelação especial que Deus fez através da criação e que Deus fez, uma revelação geral que Deus fez através da criação e através da sua palavra. E a revelação especial que Deus tem dado para nós é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação especial que está aí para todos aqueles que podem crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a revelação final, que é o livro do Apocalipse. E lá em Apocalipse,
nós vemos o final de todas as coisas. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos lá no início, o chamado proto-evangelho, quando Deus falou que da serpente, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar, falando da morte do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala da volta do Senhor Jesus Cristo, e ele teve uma revelação toda especial quando ele estava caminhando, perseguindo os cristãos ali na cidade de Damasco. Ele viu o céu aberto, ele teve uma experiência toda especial com o Senhor Jesus Cristo, que disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Duro é recalcitraste contra os aguilhões. Uma revelação que cada um de nós também temos quando nós conhecemos a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo, porque para mim, será que você pode dizer isso também hoje? Você pode se incluir nesse pronome pessoal? Sim ou não? Porque para mim, Natanael, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos repetir isso? Porque para mim, ou para nós, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nessa noite você receba, especialmente a nossa irmã Lourdes Menezes, receba o consolo que vem da parte do Senhor. Não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Vamos orar. Senhor, passamos por tempos difíceis, tempos de aflições, tempos de sofrimentos, mas graças a Deus que nesse tempo presente nós vivemos o kairós de Deus. Sabemos que o Senhor venceu a morte e ressuscitou, está à direita do Pai, e o Senhor cuida do nosso tempo, da nossa vida. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então não importa o que vai acontecer conosco, Senhor, se vai acontecer algo nessa pandemia ou não. O que importa, Senhor, é que nós estamos nessa esperança de que o Senhor tem prometido esse tempo presente, que a glória há de ser revelada, e nós já podemos provar esta glória revelada através dessa comunhão que temos contigo, através da tua palavra, através de estarmos aqui na tua casa, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, tendo comunhão com os nossos irmãos. Que privilégio, Senhor, que maravilha esse tempo presente, que é um investimento tão profundo que fazemos em nossas vidas. Abençoa cada servo teu, especialmente aqueles que estão em luto, que o Senhor possa consolar. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.